Pri Nunes e nesse minutinho eu vou falar sobre os tipos de cargas e suas peculiaridades. Mas Pri, por que eu preciso saber que existem diferentes tipos de carga? É bem simples. Você, quando viaja sozinho, você tem a mesma programação que quando você leva a tua família inteira junto, incluindo seus pais, avós, filhos e netos? Ou quando você se locomove pelo aeroporto, você tem o mesmo tipo de mobilidade do que um cadeirante, por exemplo? Se você respondeu não para essas duas perguntas, então você entende que cada carga tem uma peculiaridade específica e que as operações logísticas têm que ser adaptadas para isso. São 6 os principais tipos de carga: granel sólido mineral, granel sólido agrícola, granel líquido combustível, granel líquido agrícola, carga geral e container. O termo granel significa estar sem embalagem. Quando a gente está falando de granel sólido, são partículas sólidas e, sendo elas minerais, a gente está falando de minério de ferro, alumínio e bauxita, por exemplo. Agora, quando a gente está falando do granel sólido agrícola, daí a gente está falando de soja, milho, açúcar, café e assim por diante. Já os granéis líquidos combustíveis, como o próprio nome já diz, são combustível como diesel, etanol, gasolina. E os granéis líquidos agrícolas é, por exemplo, o óleo de soja e o suco de laranja. Via de regra, toda a carga transportada a granel, ela ainda está dentro de um processo produtivo. Então, por exemplo, o açúcar que a gente exporta para a China, ele vai passar por outro processo de refinamento antes de adoçar o cafezinho de um chinês. A carga geral, geralmente é uma carga de alta densidade e alto volume. Por exemplo, são os veículos, os produtos siderúrgicos e a celulose. E por fim, a carga containerizada é o transporte de container que nós já vimos no post passado. Diante desses diferentes tipos de carga, dá para entender que um equipamento de transporte que carrega um tipo de carga não carrega o outro. O caminhão que transporta gasolina é diferente daquele que transporta açúcar. Logo, conhecer bem a carga com que a gente está lidando é tão importante quanto conhecer a hora certa e o local certo que ela tem que chegar. E você, qual que é o tipo de carga que você lida? Deixe aqui nos comentários. Nos vemos nos próximos minutinhos. Até lá!